E aí, pessoas, tudo bem? Baiucas Brasilis, como sempre, e é óbvio, né? Repercutiu pra caramba. Eu vou resumir aqui a notícia da Revista Oeste, onde o pessoal, obviamente, os assessores e toda a cambada que está envolvida com o aparelhamento atual das pessoas que deveriam governar este país em prol do povo, porque na realidade todo o político em questão ele nada mais é do que um funcionário do povo. E quando o patrão está insatisfeito, no mundo real e no mundo normal, o que acontece quando ele está insatisfeito com a produtividade do seu funcionário? E é óbvio que quem não consegue ter dois neurônios para raciocinar isso e não entende que só é bem visto pessoas que são produtivas, exceto as que, por algum motivo de força maior, não tem como produzir. E aí é óbvio, essas pessoas devem receber acolhimento sim. Fato. Mas pessoas que têm todas as conexões neurais funcionando, dois braços e duas pernas, têm que produzir algo. Porque se não produzir algo, essa pessoa ela está pesando no orçamento de outras pessoas. Então o que se faz nesse caso? Quando se está insatisfeito com a pessoa que produz para ti? Se manda ela embora, né? Só que os políticos no Brasil, eles insistem em não compreender isso. Ou aquela velha história, eles se fazem de malucos, né? De não entendidos para passar ilesos. Então, assim, repercutiu pra caramba. Eu ouvi a matéria inteira porque eu nem li, né? Eu simplesmente dei play aqui e eles resumem essa informação. Então, eu recomendo a vocês que, sim, eu se pudesse hoje, se não fosse pesar a soma de várias assinaturas de vários meios de comunicação, estaria sim assinando Revista Oeste no momento, para ter mais informações ainda para poder passar para vocês. Né? E é óbvio, eu não vou passar aqui a matéria porque é o trabalho do pessoal, mas eu vou resumir. Óbvio que estão agora tentando ir à caça das bruxas, e isso inclui, obviamente, esse garoto aqui, esse menino, ou como dizem na região sul, guri, que é o Nicolas Ferreira. E por que será, né, que o pessoal está tratando isso como um ataque à democracia? Pela questão que eu sempre falo no canal da democracia relativa. Um breve intervalo para pedir agora. Deixa o like nesse momento, porque isso ajuda um monte o canal a engajar e chegar em mais pessoas que nem vocês. Valeu? Mas aí tem uma outra coisa que eu tô aqui confabulando, aqui catando com os meus botões. A moeda, ela tá ficando no mundo cada vez mais digital. Então, creio eu fortemente que esse lance aqui do Pix foi um ensaio. Até porque, se ele estivesse errado, por que que o governo revogaria a medida de fiscalização e, vamos dizer assim, o pessoal trata como fake news o que seria uma taxação, que na realidade é como se fosse uma multa por tu tramitar e acabar passando de um Pix para outro mais de 5 mil através do teu CPF. Então essa taxação, gente, é uma multa. Tá? Pensem o seguinte, se o Estado é o seu inimigo, e de fato nós estamos vendo cada vez mais que o Estado é nosso inimigo, não é porque o governo anterior era mais libertário que não havia Estado. Não. Ele reduziu o Estado, mas ele não cortou totalmente as verbas. E aí agora, essa revogação, que daí o pessoal que apoia o governo atual chama de não foi uma medida inteligente, porque eles vão voltar a cobrar o imposto de renda em cima dos 2 mil. Então seria benéfico que o pessoal ficasse pagando os 5 mil de taxação pelo Pix. Só que não entra na cabecinha ridícula dessas pessoas que tem gente que trabalha na rua e que tem um faturamento, ou seja, um faturamento é o quanto passa pela sua conta corrente ou, enfim, sua conta pessoal, passam às vezes 15, 20 mil. Mas tirando as despesas, essa pessoa fatura no final, ou seja, na liquidez, tirando os custos, a pessoa fica com às vezes 4 mil, não chega nem a 5. E se houver a taxação, e aí for um valor, sei lá, em cima de cada 5 mil, imagina para essa pessoa quanto vai pesar. Então, ao invés dessa pessoa faturar 4 mil em cima dos 15 ou 20 mil arrecadado, e isso não entra na cabeça dos caras. Eu vejo gente colocando em rede social, voltou a ser imposto de renda em cima dos 2 mil e pouco. Então foi burrice da direita atacar isso. Não, ô cara pálida. Ou sei lá, que fuça tu tem. Cara, não é equivocado nossa linha de pensamento. Pensa vocês, tu que tem uma tia, uma avó, um parente qualquer que faz biscoitos ou pães. Essa pessoa passa pela conta dela valores mais altos do que de fato fica na sua carteira. Tá, vamos exemplificar com a carteira. Então a pessoa ela paga os insumos, farinha, trigo, gás, óleo de soja ou uns que preferem gordura animal, enfim. E aí tu paga os custos operacionais para conseguir vender o teu produto. Perfeito. Passam 15 mil pela tua conta, mas o teu lucro real no final, tirando tudo isso, é 5.
e tu ainda tendo a despesa de colocar um carrinho na rua, ter o deslocamento, manutenção daquele equipamento para vender isso. Ou daqui a pouco, se tu tem uma mini padaria na tua casa, às vezes, algo bem caseiro mesmo. Tipo, poxa, eu abro um pedaço da minha garagem aqui da minha casa para atender pessoas. E esse é meu comércio. Porque eu não consigo mais voltar ao mercado de trabalho e me inserir. Então, cara, é isso. E virou, querendo ou não, de uma certa forma estão criminalizando o povo por simplesmente expressar o que é o nosso pensamento. E aí agora, óbvio, né? Esse é o resumo aqui da matéria, onde, sim, o garoto Nicolas Ferreira incomodou e perturbou o governo. Indo agora para a jornalista alemã, aqui é bem breve, tá, pessoal? Essa moça, ela tentou falar com o... Putz, eu não sei se eu posso mencionar o nome desse cara. Mas enfim, o rapaz que usa a capa preta do Batman e que tem a aparência do Lex Luthor. Acho que é o melhor jeito para tratar o cara. Ela tentou argumentar com ele a respeito de: você não acha que está demasiadamente mandando demais em um sistema que deveria ser legislado ou, enfim, que deveria ser governado de uma maneira mais livre? Tu não acha que interfere demais? E ela fez uma pergunta, que é o que jornalistas fazem. Quando eles chegam até uma pessoa, eles a entrevistam, e aí ele se ofendeu. E depois tratou ela já, obviamente, como uma fascista, que ataca a democracia, e classificou uma jornalista alemã, que não mora aqui, como bolsonarista. O que ela entende de Bolsonaro ou Lula? Ela simplesmente está ouvindo informações que estão saindo da bolha Brasil e indo para o mundo. E o pessoal está percebendo que há sim uma venezuelização do Brasil e que nós estamos a passos largos de sair do socialismo e narco-estado para irmos de cabeça, mergulhando no penhasco, ao comunismo. O que para muitos vai ser, uau, vitória. Porque essa galera provavelmente é beneficiada por isso. Então já vamos saltar para outra informação. E aqui, obviamente, né? Ontem o Haddad tomaria providências criminais contra fake news, sobre a fiscalização do Pix. Porém, já está noticiado, saiu na Metrópolis, que inclusive é um site com viés muito bem posicionado, pelo que todo mundo sabe, assim como o Portal 247 e inúmeros outros portais que tem aí na web, que são empresas tendenciosas e tendem a apoiar o atual governo. Então, assim, por que vão criminalizar algo que é democrático? Aí entra a democracia relativa que eu menciono aqui seguido. Tá, então, existe uma perseguição. E confiram aqui no nãoeimprensa.com. Isso aqui, tem gente aqui que era do Manhattan Connection, e o Danilo Gentili, vamos dizer que ele é o arrimo dessa imprensa autônoma. Mas os caras que realmente encabeçam isso são jornalistas, tá? E aí nós temos o cara que era do Manhattan Connection, que é o Maynard, eu nunca lembro o primeiro nome dele, mas acho que é Diogo Maynard, e tem outros dois, pelo menos, ali que encabeçam essa, vamos dizer assim, essa revista eletrônica, tá? Que é um meio de comunicação diferente do jornal tradicional. Porque os jornais também, para continuarem existindo, tiveram que vir para a mídia digital. Então, assim, nem precisam passar muitos olhos aqui, né, gente? Peguem e entrem no link, nãoeimprensa.com, e procurem pelas informações aqui, principalmente com essa imagem. Ó. Foi por essa imagem que eu cliquei aqui. E aí vocês vão ver que, se realmente o que o cara cometeu é um crime, sendo que ele apenas manifestou uma opinião e ele em nada atacou o que seriam leis da Constituição, mas eles chamam de ataque à democracia. E aí classificam a pessoa pensar e colocar sua opinião na rede como um crime. Então vocês estão vendo a relativização das coisas? O como o pessoal está colocando uma carapuça sempre de que o que a gente está fazendo como povo, que é apenas manifestar sua opinião, e desde que a gente não incite violências um contra o outro, não incite extermínio de pessoas, e não incite coisas que venham a querer sobrepor etnias umas sobre as outras, não tem nada de equivocado. Então a gente não está tratando aqui de racismo, a gente não está tratando aqui de nada que extingua a vida de outra pessoa. Acho que é extingua, né? Vamos ver, me corrijam se eu estiver errado na forma de falar. Nem todos os verbos a gente sabe conjugar na hora de falar o português mais correto que consegue. Então, tudo o que a gente simplesmente pensa, imagina a respeito de algo e comunica, então, assim, vocês vão ter que literalmente tirar o WhatsApp das pessoas, cortar totalmente a internet, só que daí, digam-me ou digam a todo o povo brasileiro se isso daí não é realmente uma ditadura. E aí tem um exemplo de um vídeo que eu também vou soltar ele na íntegra, porque se eu não monetizar, então eu vou deixar o link dele
posterior a soltar esse aqui. Aliás, o inverso, vou postar aquele e depois vou colocar o link nesse vídeo, que é do Ricardo Gomes. Ele falando sobre as músicas da época da ditadura, e que se tu for olhar a letra do que na época as pessoas eram presas por falar, elas servem completamente e diretamente aos dias de hoje. Então, o fato de ter opinião, eu mesmo, gente, por estar aqui falando a respeito disso, eu posso acabar indo preso. Por simplesmente manifestar que eu não concordo com o governo, que eu não concordo com muitos dos mecanismos deles econômicos, que é a coisa que mais afeta o povo brasileiro, e que no governo anterior, mesmo eu não concordando com todas as falas do Bolsonaro, mesmo não me considerando um bolsonarista, porque quando eu defendia algumas coisas bem feitas pelo governo, não significa diretamente que eu sou um defensor do Bolsonaro, ou de qualquer pessoa da família. Mas é que entre um governo e outro existe uma diferença gritante, um abismo de diferença, sim, é fato. Por quê? Ignorem as falas ruins do Bolsonaro. Assim como o Lula também tem péssimas falas. Tirando as falas ruins de cada um, olhe para o governo e para a parte econômica. Nós tivemos uma crise de saúde sanitária, aliás, uma crise sanitária mundial. Então não foi só a nossa economia que foi afetada, e mesmo assim a gente saiu com superávit. Em 2 anos desse governo, onde lá nós tivemos de 4 anos quase que 1 ano e meio improdutivo, ou com muitas das empresas produzindo menos do que o normal, ainda assim nós tivemos superávit. Por quê? O pessoal reduziu o Estado, reduziu carga tributária. E o governo atual quer fazer distribuição de renda, mas não pega dos seus valores para distribuir para o povo. E outra, eu já falei aqui em vídeos anteriores, e ontem no Papo Libertário, do André, ele falou a mesma coisa que eu já havia falado em vídeos aqui meus mais antigos. Se nós pegarmos toda a renda adquirida do ano passado, 3,6 trilhões, ou seja, 3 trilhões,6 bilhões, e dividir por cada um dos brasileiros, dá um salário anual, né? Na verdade, um valor anual de 17 mil, que dá mais do que o salário mínimo. Se nós pegarmos o que foi arrecadado, dá mais de um salário mínimo para cada habitante. Então, assim, do jeito que está sendo mal administrado, não seria melhor devolver esse valor para o povo e deixar o povo, por iniciativa própria, determinar onde vai usar esses valores? Porque é o seguinte, dessa grana, 16 bi foi para a Lei Rouanet. E me diz o que de fato a Lei Rouanet proporcionou de benefício para o povo. Isso no quesito saúde e isso no quesito educação, que são as pautas do governo atual. E que a gente não está vendo esse valor ser investido lá. Eu falo com professores amigos meus e eles dizem, cara, tá a mesma tranqueira de 20 anos atrás. O valor que sobe anual, quando rolam greves, é um valor que é para corrigir um pouco, amenizar um pouco o quanto a nossa moeda depreciou. Então, moral da história, tu sobe o valor que tu recebe, porém a inflação come o tanto que subiu. Então a gente está cada vez com menos poder de compra. Por mais que o salário, mesmo que o salário hoje fosse R$ 2.000, a gente não tem o mesmo poder de compra do que, sei lá, quando trocou a eleição do PT anterior para o Bolsonaro. O poder de compra caiu. E isso que se a gente for pegar os valores e comparar, você vai ver, realmente, o salário era menor, mas a curva da inflação era também menor. Então tu ainda alcançava algumas coisas. Aí veio crise sanitária mundial, dólar disparou, cara, nosso poder foi para as cucuias, tá? E se nós pegarmos durante o governo anterior, também, mesma coisa. E agora vamos para a última patada aqui que eu quero lembrar a vocês. O governo que prega o amor e a democracia, que na verdade a gente já está chamando de relativa, mas que eu já diria a vocês, que vai estar no vídeo do Ricardo Gomes, é sim uma ditadura, e eles não vão admitir isso. Aí vamos olhar aqui, ó. Falam tanto, né, do governo anterior, até hoje batem, dizem dos erros de fulano, beltrano, ciclano, da misoginia, da, sei lá, xenofobia, enfim, categorizando de muitas coisas, né, adjetivando com muitas coisas. Aí vamos lembrar aqui, ó, nós temos o pessoal do dia 8 de janeiro de 2022, se não me falha a memória, ou 23, se eu não estou enganado, 23, que foram presas, sem julgamento. Ou seja, não houve nenhum um crivo profissional em analisar os dados da ocasião. E aqui nós temos, ó, Silvio Almeida, ex-ministro de Lula, acusado de assédio sexual. Eu acho que vai ter um pi aí na hora da palavra. Então eu até vou tirar daqui da vista logo. Então, este moço
esta rica pessoa tem essas acusações e até agora ele não tramitou o julgamento dele, não se definiu. Aí também tem aquela outra, eu diria, agressão, né, por conta do filho do nosso atual gestor na ponta do barco, hein, segurando o leme, que também apontaram isso dele e até hoje não vimos a solução. Então nós temos lá o Gotham City sendo administrada pelo Lex Luthor. Temos aqui o nosso amigo aqui, o nosso prezado, que é a aliança do atual governo e que até o momento ninguém manifestou nada a respeito do cidadão. E ele está aí, andando por aí de boa. Tá? E aí nós queremos a resolução disto também. Porque assim, se hoje uma pessoa que vai manifestar, às vezes com uma Bíblia na mão, ela é presa por simplesmente estar num local, ela não precisa nem estar dentro de um prédio, cometendo lá os atos de barbárie. Ela apenas estava num local. Gente que dormiu na rua e que estava próximo do evento foi presa e agora, poucos dias atrás, ou ontem, que foi solta. Tô falando hoje do dia 16, né, de janeiro. E aí é o seguinte, este cidadão, ninguém mais fala a respeito. O que acontece, né, com... vamos ver, Silvio Almeida chamado ao Planalto. Cara, nem sei se vale a pena eu noticiar isso aqui, se vale a pena eu dar play, e se isso aqui não vai me trazer problema, tá? Mas aí vocês olhem aqui a matéria, tá no G1 isso aí, e infelizmente volta e meia eu tenho que acessar isso aqui. Não vou dar play pra não dar problema aqui no canal, né? Já é um problema que eu falo, imagina eu ficar dando play nesses ricos artigos do cidadão aí. E aí tirem vocês suas conclusões. Eu falo da demora e da disparidade entre uma coisa que era tão besta e o pessoal deu uma ênfase gigantesca e uma coisa grave não é tratada com a mesma celeridade. E aí a mesma coisa agora, chamar de fake news. Um cara que tem liberdade parlamentar para falar muitas coisas em prol do povo, e ele manifestou sim a opinião dele, que querendo ou não, ela converge com mais, talvez, da metade dos brasileiros hoje, inclusive quem votou no atual governo, e ainda assim estão criticando o cara, chamando ele de um ataque à democracia. Então façam o seguinte, prendam então mais da metade da população. Eu quero ver ter espaço para prender mais de 110 milhões de brasileiros. Prendam todo mundo então. Porque o que eu posso garantir para vocês é, quanto mais o pessoal tá tentando amaciar o pão com a farinha, o azeite e a água, tem um fermento lá dentro. Então, quem é inteligente vai compreender o que eu estou falando. E um pão dentro do forno, o que ele faz? Ele cresce e ele fica pronto. Vocês estão, sim, alimentando algo com o povo. E se vocês não analisarem bem cada passo, e eu acho que, como isso aqui nem vai chegar nesse pessoal, isso só vai servir para quem é de direita. O que eu digo a vocês é, o povo não tem consciência do quanto o povo unido é muito mais forte do que um governo. E a gente tem que aproveitar enquanto não estão todos completamente sem o poder, aquele que vocês devem estar pensando agora, que tem a ver com CAC, e deixa no ar, e enquanto o povo pode ainda, de uma certa maneira, ir às ruas se manifestar, assim como lá em 2013. Que tudo começou por causa de uma passagem e aí o povo aprendeu a manifestar. E aí não vamos esquecer da jornalista alemã que questionou o Batman com a aparência de Lex Luthor, que ela veio nas manifestações, acho que do ano passado, 2023 ou 2024, onde o povo foi às ruas e o jornalista, aquele português, se não me engano, queriam impedir ele de retornar para o país dele, alegando que o cara também era vamos dizer assim, um atacante contra a democracia, ou um fascista, que apoiava o governo anterior. E aí me digam, onde estava o tal do fascismo que deixava hoje o que virou uma estatal, né? A principal rede do país, ela é uma estatal hoje. Eu e você, ou eu e tu, dependendo da região que tu tá, nós somos os caras que contribuem para essa emissora propagar o que eles chamam que é uma fake news por parte dos outros, mas que é a realidade que a gente vê. E aí eles ficam propagando o que eles atacam. Né? Acho que eu tô falando de um jeito subliminar para que vocês compreendam. E é o seguinte, a gente está pagando essa conta. Nós estamos pagando. E é daí que vem a arrecadação do 3 trilhões,6 bi.
E esse ano que vai passar de 4 trilhões, por baixo. Aí o que nós temos? Uma Janja que pega avião, bacana, pago pelo povo, gasto lá com o G20 exacerbado, com coquetel e não sei mais o que, e o pessoal, ironicamente, voando com seus querosenes sendo expelidos aos céus, em aviões de luxo, para vir para o Brasil. E talvez muito da grana que trouxe essas pessoas no G20 talvez tenha sido financiada por nós. Com certeza, em algum aspecto, foi. Para daí o pessoal vir para cá beber champanhe, reclamar do aquecimento global com ar-condicionado por tudo, até dentro do banheiro, se bobear, com a nossa grana. Aí, para que esse deslocamento? Não era mais fácil fazer uma reunião no Meet da Google? Abrir lá uma sala, ou um Zoom da vida, chamar todo mundo, abrir microfone, simplesmente fazer uma reunião, gravar e soltar no YouTube para todo mundo ver? Ou em qualquer mídia? Não. Isso é lá dentro, com a patota. Aí chamam os jornalistas, que obviamente são tendenciosos. Né? E aí, ela aqui, com tudo isso, ela criticou o cara. E ele chamou ela de praticamente de uma fedelha e mandou ela se escafeder. Só que óbvio, né? Com a linguagem bacana de quem veste a toga, quem veste a capa do Batman. Cara, é isso, meu. Não tem mais o que dizer a respeito. É perturbador saber que lá atrás, quando a gente comentava a respeito de votem contra esse governo que está hoje, porque vocês não têm noção do quanto ele vai ser nocivo no geral. Mas é óbvio, gente, quem apoia ou tem algum problema de, assim, muita ausência de massa cefálica ou muita ausência de intelecto por conta de não conseguir perceber as entrelinhas, ou passou por uma lavagem cerebral numa faculdade da vida, uma reitoria, e sim, por mais que eles não confirmem isso ou digam que isso não acontece, muito dos alunos não poderem filmar hoje em dia as coisas, não poderem utilizar mais o celular dentro da sala de aula, tem a ver com isso. Porque quando se tem um aparelho de telefone, tu pode filmar discretamente alguém fazendo a lavagem cerebral. E eu não tenho filmagem, porque na época, 2002, 2003, não era comum tu ter um aparelho desses na mão. Um smartphone para sair por aí gravando coisas. Não era o comum. Eu chego a ter 3 aqui. Né? Cada um para uma atividade que eu tenho. Tenho 3 tipos de atividade em um número particular. E não se filmava. Não tinha como. Só se tu levasse uma câmera que na época ia filmar para converter num VHS da vida. Que tem gente aqui que nem sabe o que é. Mas eles estão aparelhando tudo para que de uma hora para outra eles consigam fechar o cerco. E aí o pessoal que é chamado de gado, e que eu, por exemplo, sou tratado como gado e nem pertenço à ala bolsonarista, já fui mais entusiasta dessa ala, hoje menos. Acho que ele deveria ter jogado menos nas 4 linhas, se vocês querem saber. Porque ele jogando nas 4 linhas agora, ele não tem a bênção do Lex Luthor para ir na posse do Trump. Enquanto outros parlamentares podem. Eu olho assim do cara, que loucura. O cara também diz amém para tudo. Ele deveria ter sido mais pé na porta. E aí digo mais. Tem gente que estava reclamando dele, né? Pois o próximo cara, talvez, se ele tiver um bom ministro da economia, ele talvez seja mais pé na porta. E aí o pessoal vai chorar. Esse pessoal vai chorar. Mas aí, terminando meu raciocínio, para não deixar de pontuar as coisas. Se as pessoas que apoiam o atual governo, elas ou têm esses problemas que eu citei antes, ou, como última alternativa, ou elas não pensam, ou elas têm algum tipo de dislexia muito forte, ou elas passaram por uma lobotomia numa faculdade, ou seja lá onde, ou a última opinião que eu tenho, ou essa galera ganha desse sistema. E eu conheço gente que ganha desse sistema, que ficaram a vida inteira ali defendendo, porque sabiam, uma hora esse governo volta e eu vou ter de volta tudo aquilo em que eu perdi durante esses anos. Porque na verdade é uma classe improdutiva que vive de fumar charutos cubanos, reclamar do capitalismo, mas quando tem a primeira oportunidade de cair fora, porque vivem reclamando do país capitalista que eles têm, e aí eles vão para lugares mais capitalistas ainda. Né? Ou que tem um sistema que, mesmo não sendo capitalista, é melhor do que aqui. Como, por exemplo, gente que trabalhou comigo aqui, em campo, fazendo atividades aí entre geologia, biologia e outros setores anexos, né? Porque eu não preciso revelar minha atuação para valer, que decaiu muito no atual governo. Então, por isso que eu resolvi fazer o canal aqui, para falar em tom de revolta, e isso que ainda tenho polidez para falar, que eu gostaria de ser muito mais crítico, de bater duramente. Mas eu não posso.
Afinal, a democracia que existe, ela é relativa. Punk. E essa galera votou no atual governo, mas na primeira oportunidade que teve, ó, zarpou para Austrália, para Portugal, Canadá, Estados Unidos. Eu tô falando de ex-colegas meus de curso e colegas de profissão, ou colegas que trabalham em atuações inerentes próximas à minha. Então eles viajaram para esses lugares, viajaram e estão morando lá fora e ganhando em dólar. E aí reclamam do governo anterior brasileiro. Mas é o seguinte, votaram no atual e não ficaram aqui para ver o que fizeram. Esse é o Baiucas Brasilis. Meus caros, se vocês chegaram até aqui e não deram ainda um like, não comentaram e não compartilharam, não perde tempo. Faz isso agora, porque tu ajuda o criador de conteúdo. Então, se tu quer que essa palavra, essa mentalidade se espalhe pra mais pessoas, coloca o teu comentário a respeito do que tu viu até agora, deixa o like e compartilha com alguém que tu sabe que tem um perfil legal, uma conduta massa pra absorver esse conteúdo e passar essa palavra pra alguém, beleza?